mas que bom que nós estamos aqui hoje para ouvir a palavra do Senhor, para adorar o Senhor. Deus é muito bom e Deus é fiel para com as nossas vidas. Amém? Ele tem sido fiel na tua vida? Sim ou não? Amém. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele prometeu que Ele vai fazer, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós podemos nos alegrar por isso. Vamos lá. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 2. A partir do 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Amém? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre sinais, ok? E eu falei que se você pedisse um sinal do céu, seria improvável que Deus falasse contigo através dessa forma. Amém? Mas eu também não disse e quero afirmar hoje que Deus não fala dessa forma. Muitas vezes Deus utiliza sinais para sinalizar, não para confirmar aquilo que a gente pediu. Mas muitas vezes Ele se utiliza sim de sinais para nos sinalizar circunstâncias onde Ele vai estar apontando uma direção para as nossas vidas. Amém? Que são coisas totalmente diferentes. Mas nós vimos aqui, nesse texto agora, um texto muito conhecido, que nós temos falado ele de maneira recorrente, que foi profetizado por Joel, e aconteceu em Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. E a profecia, ela se cumpre nesse momento, onde o Espírito é derramado sobre a terra, mas ela é uma palavra profética. E essa palavra profética, ela nos dá alguns indicativos proféticos de o que aconteceria nesse tempo em que o Espírito Santo estaria sendo derramado sobre a igreja do Senhor. Amém? Pentecostes é 50 dias depois da Páscoa, 40 dias Cristo ficou sobre a terra, aí ele subiu, 10 dias ficou sem Consolador, sem Paráclitos, sem nenhuma forma de manifestação do Senhor na terra. E aí vem o Espírito Santo. Eles estavam reunidos numa sala, no cenáculo. Quem for a Israel comigo, vai lá nesse lugar. Amém? Você vai para Israel, amém, querido? Né? Então você vai entrar lá no cenáculo, você vai ver como é que era. E aí você vai ver que eles estavam reunidos. E aí bate um vento e se cumpre a promessa. Se cumpre a promessa através de uma palavra profética que foi liberada pelo profeta Joel. E o que essa palavra diz? Que quando o meu espírito for derramado sobre a terra, meus filhos, meus servos profetizarão. Filhos e filhas, até mesmo servos, profetizarão. Os jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Amém? Então, se você vê um vovozinho, uma vovozinha dormindo no culto, não atrapalhe, meu irmão. Deus pode estar falando com essa pessoa. Deus está se revelando para essa pessoa. Porque velho sonha, velho tem sono. É o que está na Bíblia. Brincadeira. Mas olha só, é verdade. Nós sonharemos, e não quer dizer que somente velhos sonharão, e somente jovens terão visões. Na verdade, o texto ele é uma entrega profética, mas também tem um cunho literário, onde fala de uma forma literária, né, elaborada. Mas o que a palavra está dizendo é que tanto jovens como velhos, como os homens e mulheres, filhos e filhas, servos e servas, eles profetizarão, eles terão visões e eles terão sonhos.
No final do culto da semana passada eu falei, olha, tome cuidado com profecias preditivas. Lembram disso? E hoje eu vou explicar por quê. Vou repetir o que eu falei na semana passada. Tanto em Romanos 12, onde fala dos dons de Deus, tanto em 1 Coríntios 12, onde fala dos dons do Espírito Santo, tanto em Efésios 4:11, que fala os dons de Cristo, tanto nesses três modelos, os três, o único dom, o único serviço ou a única realização ministerial que se encontra nos três é o dom de profecia. Há um dom de profecia que é gerado pelo Pai, há um dom de profecia que é dom do Espírito Santo, e há um profeta que é dom de Cristo, dom ministerial de Cristo, e a Bíblia fala em Coríntios. Paulo diz que a profecia ela serve para exortação, e o dom de exortação tem tudo a ver com a profecia preditiva no Antigo Testamento, que dizia o seguinte, olha, qual era a predição daquela profecia? O povo está em pecado, e a predição era, Deus vai trazer juízo sobre o povo, mas tem um escape, se vocês se arrependerem. Assim era a profecia do Antigo Testamento. Agora, a profecia como dom do Espírito Santo é uma profecia que traz consolo. E a profecia, que é dom ministerial de Cristo, é uma profecia que traz edificação da igreja. Então a Bíblia fala em Efésios 4:11 e a partir do 12 que tudo isso vai acontecer até que haja edificação da igreja. A igreja está sendo edificada, então os 5 ministérios, apostólicos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, esses 5 ministérios, eles continuarão acontecendo enquanto o tempo da igreja ou o tempo dos gentios estiver acontecendo sobre a terra. Amém? Mas pastor, então, como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber meu futuro? Porque a profetisa falou que eu vou casar com o cara famoso aquele. Não é assim que Deus faz. Me perdoe. Por que hoje nós vivemos uma nova estação e a profecia preditiva que está mais ligada a dons do Pai aconteceu numa outra época onde o Espírito Santo não estava na terra? E como é que funciona isso agora? Deixa eu te perguntar, quem é que convence o homem do pecado? E antes do Espírito Santo? O profeta. Quem convencia o homem do pecado na antiguidade era o profético. Era o profeta. Mas agora há alguém em nós que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, a Bíblia está dizendo aqui que na descida do Espírito Santo nós profetizaríamos. E eu não estou dizendo que Deus não pode usar o dom profético da maneira que ele usou na antiguidade. É impossível? Não, mas é improvável, porque agora temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Amém, igreja? Dito isso, como é que nós sabemos o que virá? Como é que nós sabemos? Tem gente que quer assim, pastor, eu quero ouvir uma profecia que me diz o que Deus vai fazer na minha vida, que vai me dar uma direção. E olha, quem está atrás de palavra profética dessa vai encontrar e vai se arrebentar. A mesma coisa eu falo sobre os sinais. Eu falei de sinais semana passada. Devemos correr atrás de sinais para saber a vontade de Deus? Não. Mas a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Então eles vêm atrás de nós. E a vontade de Deus e a palavra de Deus, ela vem, ela nos persegue. E não nós perseguimos dessa forma equivocada. Amém? Estão entendendo? Está acompanhando o raciocínio, meu irmão? Agora, a profecia de Joel, ela diz o seguinte, que quando viesse o Espírito Santo, além da voz profética da igreja, ou do dom de profecia do Espírito Santo, também haveria sonhos e visões. Então, deixa eu te dizer, você quer saber seu futuro? Eu vou te ensinar algo poderoso nessa noite.
A palavra profética, na atualidade, é a linguagem do homem sendo usada por Deus. Amém? Mas a linguagem do Espírito Santo não é a profecia. A linguagem do Espírito, para revelar o teu futuro, são visões e sonhos. Eu vou repetir. A linguagem do Espírito nas nossas vidas são visão e sonhos. E nós vamos entender isso. A linguagem do Espírito Santo na atualidade são visões e sonhos. A linguagem do profeta é consolo, na atualidade, consolo e edificação da igreja. Mas a linguagem do Espírito Santo, para te revelar o futuro, aquilo que virá na tua vida, para te mostrar o caminho adiante, chama-se visão e sonhos. Por isso, na era do Espírito Santo, nós temos a profecia, temos o espírito de profecia, sim, mas principalmente o Espírito Santo vai te falar através de visão e sonhos. Vamos entender isso então. Primeiramente, sonhos. O que é sonho? Eu posso literalmente sonhar algo, ou Deus colocar um sonho no meu coração. Mas agora eu quero falar especialmente em sonhar algo. O que é o sonho? Os especialistas dizem que sonho, ele pode ser derivado de um desejo do coração, que vira um sonho na tua mente quando você está dormindo. Pode ser uma ansiedade que você está vivendo, pode gerar um sonho. Ou até mesmo um mecanismo do nosso cérebro para que nós nos mantermos dormindo naquele momento, né? Em vez de acordarmos, o cérebro se lhe dá um sonho para tu te manter dormindo. Mas Deus fala através de sonhos? Fala. Agora, nós sabemos se Ele está falando sempre através de sonhos conosco? Ele vai falar sempre através de sonhos? Não. Todo sonho que eu tenho é a voz de Deus? Não. Em Jeremias 23, dá uma olhada aqui que ele fala. O profeta Jeremias, ele fala o seguinte: ele estava exortando. Te prepara que o caldo é grosso hoje, meu irmão. Está preparado aí? Jeremias 23, tá? Ele estava exortando os profetas. Espera aí que ele estava exortando os profetas e falsos profetas, pastores e falsos pastores. Então, ele está dizendo no 23, 28, diz assim: o profeta que tem sonho, presta atenção, você é profeta, você vai ter sonho. A Bíblia diz que até os servos profetizarão. Amém? Você é profeta. Então, os profetas que têm sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Então, o profeta está diferenciando aqui, olha, se você tem um sonho, você não deve atribuir isso imediatamente a Deus. Você precisa discernir esse sonho. Porque o que tem a palha com o trigo, nós não podemos confundir o trigo da palavra ou da revelação com a palha de um mero sonho, que pode vir da nossa mente. Nós precisamos separar a palha do trigo. Então, todo sonho é sonho de Deus na nossa vida? Não. Mas Deus fala conosco através de sonhos? Sim, porque isso é linguagem do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele fala sim, ele fala conosco através de sonhos, e isso já acontece desde a antiguidade. Eu quero mostrar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o exemplo de
Vai Gênesis. Vamos para Gênesis aqui. Quando José interpreta um sonho. Lembram disso? Faraó teve um sonho. Vamos ler a partir do 25. Então ele respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então Faraó teve um sonho, presta atenção. Ele teve um sonho. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é só um só. E as 7 vacas magras engoliu as gordas, e as espigas magras engoliu aquelas que eram as outras, né? As feias, elas engoliram as bonitas, tá? Em outras palavras, o sonho era um só. Mas olha o que ele fala depois aqui para Faraó. 32. O sonho de Faraó foi dúplice. Diga, dúplice. O que é um sonho dúplice? É um sonho que ele vem com uma confirmação. Então aqui Deus me dá uma pista de um princípio para eu entender quando um sonho vem dele. Olha só, o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Então, José não somente ele interpretou um sonho, mas ele discerniu, olha, quando o sonho aparece nesse formato, é um sonho dúplice, e isso é algo que vem da parte de Deus. Agora vamos ver ali na vida do próprio José, tá? Um pouquinho antes aqui, no 37. A partir do 7. Atávamos o sonho de José agora. O primeiro, atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. E aí os irmãos dele ficaram de cara, né? Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Agora o 9. José teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas se reclinavam perante mim. Então, na verdade, também José teve um sonho dúplice, porque se tratava de um só sonho, divididos em dois. Dois que eram, na verdade, um. Então, amados, quando nós sonhamos e nós queremos saber se aquilo é algo de Deus para nós, nós precisamos da confirmação desse sonho. Não entregue seu projeto de vida a um sonho que você sonhou um dia, acordou, é isso, pronto, é isso, agora eu já sei que Deus quer para mim. Se você realmente entende que aquilo é de Deus, peça confirmação na sua vida, porque, mas isso é um sinal. Não, isso é a linguagem do Espírito, que se manifesta num sinal. Sim, num sonho é um sinal, mas é uma linguagem que está disponibilizada para a igreja. Então, quando você tiver um sonho, peça confirmação. Da mesma forma, quando você tiver uma palavra profética, peça confirmação. Por quê? Porque a palavra diz que nós devemos julgar a profecia, não o profeta. Amém? Mas a profecia nós julgamos. Então, se você recebe uma palavra profética, você precisa pedir confirmação ao Senhor e não tomar aquilo como uma direção para a sua vida. Assim, quando você recebe um sonho da parte de Deus, você deve pedir confirmação. E se Deus realmente está por trás disso, Ele vai te dar um sonho dúplice. Ele vai te falar de maneira que deixe clara a vontade dEle para a sua vida. Amém? Mas a palavra também fala sobre visões. E o que é uma visão? O que é uma visão? Gente, a gente fala visão celular no modelo dos 12, ok. Mas a visão, na verdade, é uma metodologia, né? Se utiliza esse nome, mas não é o melhor nome, não é a melhor nomenclatura. Na verdade, é a nossa metodologia, é um método de trabalho.
né, que nós temos, que é usar as células, e o modelo dos 12, que é o modelo que nós encontramos na palavra. Mas o que é uma visão? Quando nós falamos de uma visão, quando o profeta diz que com o Espírito Santo em nós teremos visões, significa que o Senhor vai nos dar uma revelação no mundo espiritual, que vai nos apontar para uma visão de futuro. E aí eu quero ir além, porque o sonho é algo que é revelado, mas a visão é algo que é perseguido. O sonho é algo que Deus está falando conosco, mas a visão é algo que nós entramos numa convicção de conquista. Amém? Então Deus começa nos dando sonhos, mas esses sonhos, a partir da revelação, ele gera uma convicção em nós, que se tornarão uma visão de conquista. Abre em Daniel, capítulo 10. Aqui, Daniel, um jovem também, que Deus deu a ele, não somente o poder de interpretar sonhos, mas Nabucodonosor diz para ele assim: olha, Daniel, eu não quero que você interprete o sonho, eu quero que você me diga qual é o sonho que eu tive. Então ele quase teve que adivinhar o sonho, mas Deus revelou para ele o sonho e a revelação do sonho. Daniel era um cara de visão, era um jovem de visão. E aí, Daniel teve uma visão aqui que exemplifica para nós essa linguagem do Espírito Santo que é utilizada hoje. A visão de Daniel no tigre. Capítulo 10 de Daniel diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Mas Daniel, ele não olhou para a palha, ele olhou para o trigo. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Deus vai levantar homens e mulheres aqui que receberão inteligência de uma visão que Deus está comunicando para essa geração. Um recebeu lá, amém. Outro aqui também. Deus vai levantar nessa geração e aqui nessa igreja homens e mulheres que receberão inteligência para perseguir uma visão de futuro que Ele tem mostrado. Você recebe isso na sua vida? Amém? Deus vai levantar homens e mulheres com inteligência para perseguirem uma visão. Então, se eu sou alguém movido pelo Espírito, Deus já colocou sonhos no meu coração, que se traduzirem em uma convicção e uma visão que agora eu persigo, que eu luto, uma visão de conquista, uma visão de reino, uma visão de implantação, uma visão de mudança, um alvo que estou perseguindo na minha vida, porque essa é a linguagem do Espírito Santo e nessa ação Ele vai falar comigo. Quando eu começo a me mover na direção da visão que Ele tem dado na minha vida, Ele começa a ministrar a minha vida, falar comigo e me orientar para que eu possa viver nesse caminho. Amém, igreja? Deus quer te dar inteligência. Nós precisamos de inteligência. Como eu orei no começo aqui dizendo que Deus vai levantar pastores com inteligência, porque nós precisamos dessa inteligência que vem do alto. Precisamos da sabedoria, não segundo a carne, como em 1 Coríntios 1, 26, que ele diz assim: olha, a sabedoria não é segundo a carne. E a Bíblia diz que aquele que é sábio ganha almas. Então essa é a sabedoria do Espírito. O Senhor tem nos dado uma visão de alcance, uma visão de conquista, uma visão que não é revelada nem por carne e nem por sangue, mas é pelo próprio Senhor em nossas vidas. Falando agora em específico da visão celular, eu já falei que é um método, não é uma visão, mas também é uma visão de conquista para o reino. Muitas pessoas dizem: mas eu não gosto da visão, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquele outro. Se vai examinar o coração dessa pessoa, na verdade ela não tem visão nenhuma. Quantos eu já vi dessa forma? Essa pessoa não tem visão nenhuma, porque ela um dia recebeu sonhos na sua vida,
mas aquilo não se traduziu numa visão aonde ia impulsioná-la a alcançar alguma colheita, algum resultado sobre a terra. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa que talvez você não saiba. A igreja do Senhor, ela é uma obra. E uma obra envolve trabalho. Eu sei que tem gente que não gosta de trabalhar, mas o reino de Deus envolve trabalho. E quando nós falamos em ministério, a palavra ministério significa serviço. Por isso nós somos servos. Por isso a palavra diz que até mesmo os meus servos profetizarão. Por quê? Porque são aqueles que estão em movimento, servindo aonde o Espírito vai se manifestar. Agora, quando eu não quero fazer nada, talvez eu não goste de uma metodologia que me impulsione a trabalhar, porque daí eu vou olhar e vou enxergar só serviço. Mas, se eu tenho a revelação de uma conquista para o reino, eu não vou olhar só serviço, eu vou olhar a obediência que eu tenho ao Senhor, eu vou olhar para a alegria de ser útil ao Senhor, e vou me alegrar pela alegria de servir e de ser no reino. Amém? Porque o trabalho, ele não é para me tornar nada. O trabalho deveria ser a manifestação daquilo que eu sou. Amém? O trabalho deveria ser a manifestação daquilo que eu sou. Eu não faço para ser, mas eu faço porque eu sou. Você entende isso? Você não deve trabalhar para alcançar nada no reino. Você deve trabalhar porque você é no reino. Amém? Então, quando nós falamos em igreja, quando nós falamos em trabalho, nós estamos falando que nós temos a oportunidade de Deus de manifestar aquilo que já foi colocado em nossas vidas, em nossos corações. E aí, para mim, flui. Eu já ministrei sobre isso no passado. A primeira vez que a palavra fazer aparece na Bíblia foi quando Deus fez o homem. E por que Deus fez o homem? Porque Ele queria manifestar aquilo que Ele era na terra. Ele fez a imagem dele, a semelhança. Então você na terra deve fazer aquilo que manifesta aquilo que você é. Deus não tem problema de autoestima. Ele não precisa fazer nada para ser aprovado, mas Ele faz porque Ele é. Amém? Você recebe isso no seu coração? Amém. Agora, abre em Provérbios, capítulo 19. Se você puder abrindo os textos aí para mim mais rápido, eu ajudo. Me ajuda. Versículo 2. Aí não preciso abrir aqui. 19, versículo 2. Por que muitas vezes a visão e o sonho são postergados? Por que muitas vezes eu estou indo na rota boa, mas parece que a coisa trava? Olha o que Salomão fala aqui. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Diga, precipitação. Você recebe da parte de Deus um sonho, uma visão a perseguir, mas isso não te dá direito, deixa na tela, não te dá direito a se precipitar. Nós temos que andar no ritmo da graça, como nós estávamos conversando ontem, né? No ritmo da graça de Deus. Há um tempo que é formoso para todas as coisas. Então tudo é formoso no seu tempo. Mas fora de tempo é desastroso. Eu já conheci líderes que tinham vocação pastoral tremenda, mas eles quiseram precipitar as coisas e eu tinha certeza da chamada deles. Mas a precipitação os colocou numa caverna e num caminho de derrota. Já vi apóstolos fazerem isso. Já vi líderes, já vi pastores fazendo isso. Entrar no caminho de precipitação. E Salomão está dizendo que não é bom proceder sem refletir. Então, eu tenho que entender o tempo das coisas e ter bom senso. Diga, bom senso. A Bíblia fala em diversos pontos sobre insensatez, que é a falta de bom senso. Nós precisamos ter uma mente sensata. A mente sensata é aquela que tem inteligência e que reflete.
Deus não nos deu inteligência para que a gente não use. Se Deus deu inteligência da visão para Daniel, se Deus está te dando inteligência para você usar, e a primeira coisa que o homem sensato faz é refletir. Porque se nós nos precipitamos, nós podemos estar pecando. Leia o texto comigo. Não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Em outras palavras, erra. Pecar, querido, uma das definições de pecado é errar o alvo. Então quem se precipita erra o alvo. Você não precisa casar com a primeira mulher que você encontra, nem com o primeiro homem que você encontra. Talvez esteja se precipitando. Tem gente que quando recebe uma repreensão severa no trabalho, merecida, se insurge, se rebela, pede demissão, se precipita. Talvez Deus tinha um futuro brilhante para ti ali, mas você tinha que ser mais humilde. Não é verdade? Muitas vezes o discipulador fica cheio de dedos para falar com o discípulo, porque o discípulo está entrando numa rota de afastamento e de pecado, está errando o alvo. E o discipulador fica assim: meu Deus, como é que eu vou falar isso? Nós vivemos numa geração que é tão frágil. Como é que é tão frágil? Como é que eu vou falar isso? Agora, sabe quem ganha nessa? É quem diz assim: pode me corrigir, eu aguento. Eu prefiro ser corrigido do que pecar. Eu prefiro ser corrigido do que ficar errando o alvo. Eu prefiro ser corrigido do que ficar perdendo tempo esperando que a vida me mostre o que uma conversa com o teu líder mostraria. Quem é que tem coragem de dizer para o seu líder: pode me corrigir? Aí você vai conhecer o profeta ali da profecia. Ele vai profetizar na tua vida, vai tomar o manto da exortação, vai te botar no trilho. Quem tem coragem? Amém? Vou dizer para você, é uma bênção nós termos alguém que nos corrija. É uma bênção nós termos alguém que diga assim: filho, não vai por aí, você vai quebrar a cara. Filha, não faça isso. Você vai ter consequências na sua vida por esse equívoco. Sai da rota do pecado, volta para a luz. Ou vocês acham que tem gente que não precisa ouvir isso? Tem muita gente que precisa ouvir isso. Muitas vezes os líderes ficam intimidados. Ah, pastor, mas como é que eu vou dizer isso para aquela pessoa? Filho, abre a Bíblia e diz. Pronto. Não é? E eles sabem que eu faço assim, né? Quando eu tenho que falar, eu não faço rodeio. Sabe ou não sabe? Quem eu acompanho sabe. Cara, eu não... Quer andar comigo já sabe como é que é, né? Quem andar comigo já sabe que eu vou ser transparente, mas com amor. Mas eu falo o que tem que ser dito. Eu não poupo palavras. Por quê? Porque eu prefiro fazer o que é certo e ter a chance de corrigir uma rota de uma pessoa que está errando, do que simplesmente deixar ela ir para o precipício. Amém? Se ela ficar chateada comigo, o problema é dela. Amém? A minha parte eu fiz. Amém, queridos? Então, peca quem é precipitado. Abraão recebeu uma promessa linda e agora ele perseguia a visão da multidão. Abraão recebeu a promessa de uma grande e poderosa multidão, pai de muitos filhos, a Sara, mãe de multidões. E Deus deu não somente um sonho para ele ou uma palavra, Deus deu uma visão. Olha para o céu, quantas estrelas, Abraão. Olha para o mar, olha para a areia do mar. Você vai contar, você consegue contar? Não, né? Assim será a tua descendência. E ele estava perseguindo uma visão, só que estava demorando muito. O problema é esse, né? Sabe que quando Deus nos dá um sonho e uma visão, e aí a gente entra nessa toada de querer realizar coisas, e aí nós perguntamos para Deus: Deus, qual é o próximo passo? Deus pode te dizer sim, não ou espera. E muitas vezes Ele diz espera porque não é o tempo ainda.
E a gente fica ali lutando com Deus, dizendo assim, não, mas eu não aceito, é o diabo. Não é Deus? Uma vez perguntaram para o pastor Luciano Subirá, qual é o espírito que mais resiste à igreja da atualidade? E ele falou, o Espírito de Deus. Não, como assim? Não, nós estamos falando de um espírito. Não, você perguntou qual é o espírito que mais resiste à igreja, o Espírito de Deus. Porque Deus dá graça para os humildes, mas resiste o soberbo. Enquanto os irmãos não perder a soberba, vai ficar complicado Deus agir. Então Deus começa a resistir. A própria igreja. O próprio Deus resiste ao soberbo. O que Abraão fez? Abraão foi lá e fez um filho fora da aliança. Porque ele queria dar um jeitinho. Não era brasileiro, né? Era judeu, hebreu, né? Um jeitinho hebreu. Fez um filho fora da aliança. Deu certo? Não vou entrar no mérito, mas eu vou dizer que não era o plano de Deus. E Deus chegou para Abraão e disse o seguinte, olha, ok, eu vou abençoar Ismael. Dele sairá 12 príncipes. E ele foi o primeiro que teve 12, Ismael. Dele sairá 12 príncipes. Só que não é esse que eu escolhi. O que eu escolhi vai sair do ventre de Sara. Amém? Deus não negocia aliança. Ele trabalha dentro. Então, aquilo atrapalhou. Aquilo trouxe dissabores. Ele teve que, em algum momento, entrar em conflito familiar de Sara com Agar. E teve que despedir Agar e o seu filho. Aquilo custou para Abraão. Mas ele se precipitou. Nós vemos outros exemplos de precipitação na Bíblia. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Mas nós vemos ali Jacozinho, né? Jacozinho. Quantos Jacozinho tem aí? Levanta a mão. Foi lá e enganou seu pai Isaac. E começou a criar uma cena ali. Olha, ele botou pele de animais, botou roupas do campo, porque seu irmão Esaú era caçador. Ele gostava mesmo era da cozinha, eu acho, né? Fazer lentilha. Então, ali chegou aquele momento ali que ele foi enganar o seu pai de pedir a bênção. Ele se precipitou, ele quis fazer da maneira dele. Ele acabou enganando o seu próprio pai precipitadamente, para que ele então estivesse ali derramando a bênção da primogenitura sobre ele, quando ele não era o primogênito. Mas então nós vemos assim que mais uma atitude precipitada. Nós vemos tantos outros exemplos na Bíblia. Posso lembrar também de Moisés. Moisés que viu um egípcio maltratando um hebreu e foi lá e matou o cara. Depois ele foi se esconder 40 anos porque ele ficou apavorado com o que ele tinha feito, se precipitou, não precisava ter feito aquilo. Quanta gente que tem chamado se precipita. Saul foi o primeiro rei de Israel. Foi ungido rei. E ele estava numa guerra com os filisteus. E aí, o que acontece é que Samuel, que faria um sacrifício antes da guerra. Samuel, que faria um sacrifício antes da guerra, demorou para chegar. E ele estava apavorado. E sabe o que ele fez? Eu vou pegar esse sacrifício, eu mesmo faço. Naquele dia, o reino dele não foi confirmado. Samuel liberou uma palavra e terminou o reinado de Saul. Por quê? Havia uma unção sobre ele, sim, mas ele se precipitou. Quando a gente se precipita, amados, a gente pode ter sonhos e visões, pode ter ouvido a voz de Deus, a direção de Deus, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não botar carruagem na frente dos bois, como se diz, né, no dito popular, porque essa precipitação nos faz errar o alvo. Nós temos que aguardar o tempo de Deus. Então a precipitação é a primeira coisa que atrasa o teu sonho e a tua visão. Eu quero falar de mais uma ainda, que é falsos ensinamentos. Quer ver? Abre Apocalipse. Apocalipse capítulo, deixa eu ver aqui, 2 eu acho.
a partir do 14, tá? É a carta à igreja de Pérgamo. Aqui João está relatando, escrevendo as cartas do Senhor à igreja às 7 igrejas da Ásia. E aqui a igreja de Pérgamo ele fala assim, ó: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Preste atenção. Quem foi Balaão? Balaão foi um cara que, quando Israel estava conquistando os territórios, ele enfrentou 42 reis, para conquistar a terra da promessa. E aí, na terra de Moabe, o rei era Balaque. E ele disse, olha, os filhos de Israel, eles vão lavrar essa terra, eles vão passar aqui que nem gafanhoto, e vão matar todo mundo, e vão conquistar o território. E aí ele disse assim, eu vou chamar um profeta que vai profetizar contra o povo de Israel. Chamaram Balaão, aí mandou uma comitiva de príncipes lá para falar com Balaão. Balaão ouviu, disse assim, vamos ver o que o Senhor tem a dizer. Aí o Senhor disse assim, não, Balaão, não, meu povo não vai com eles, assunto encerrado. Aí ele de Balaão disse assim, olha, o Senhor disse que não vou profetizar contra Israel, tem nada que vocês façam que vai mudar minha ideia aqui, porque o Senhor falou. Balaão ouviu a voz de Deus? Sim ou não? Ouviu. Aí, quando os príncipes voltaram, Moabe disse assim, mandou príncipes com maior autoridade, disse assim, olha, Balaão, nós temos muito mais honra para te oferecer. Tu vai ganhar uma grana boa se tu profetizar contra o povo. E o que aconteceu? Mandou outra comitiva lá. Balaão, olha, o Balaque lá, o rei Balaque, ele está querendo te abençoar, viu? Ele está querendo te dar uma grana boa para você profetizar contra o povo de Israel. E Balaão, não há nada que vos faça, que me faça ir com vocês, não há ouro nem prata, mas só um pouquinho, fica essa noite aqui, vamos ver o que mais tem o Senhor. Vamos ver o que mais tem o Senhor para falar comigo. Aí o Senhor disse assim, é? Teu coração é esse? Então vai, pode ir. Ele foi. Aí teve o episódio da mula, porque o anjo do Senhor já estava no caminho querendo matar Balaão. Tu vê, Deus disse sim e estava querendo matar Balaão. E aí quando chegou lá, ele por 3 vezes tentou profetizar. E quando ele abria a boca, o Espírito do Senhor tomava ele e ele profetizava a favor de Israel. Amém? Aí Balaque ficou muito chateado, muito decepcionado. Se pô, eu trago esse profeta, prometo dar uma grana boa para ele, fazer um pagamento bom para esse cara profetizar contra, e o cara está profetizando a favor, não vou pagar, não vou mais pagar. Ó, manda o tesoureiro cortar a verba aí, porque eu não vou pagar esse cara. Aí Balaão disse assim, olha, tu está querendo ganhar a guerra, e eu estou querendo ganhar uma grana, então vamos sentar aqui e vamos conversar um pouquinho mais, né? Vamos fazer um acordo aqui. Olha, se eu for profetizar, Deus não vai deixar eu profetizar, mas eu tenho uma dica para te dar. Vamos fazer aqui, eu vou te trazer uma doutrina, chamada doutrina de Balaão. Uma doutrina, uma coisa nova que entre nós, não conta para ninguém, porque assim nós vamos fazer um negócio, vamos dar uma volta. Tu faz assim, tu pega as filhas de Moabe e manda elas dar uma passeada no acampamento dos israelitas. Porque daí o que vai acontecer? Eles vão entrar em pecado, eles vão cair em pecado, e aí está tudo certo. Aí Deus tira a mão deles. O que aconteceu? Balaque fez isso. E as mulheres foram para o acampamento dos israelitas. E eles se prostituíram com as mulheres de Moabe. E aí, o que aconteceu? A fúria de Deus se levantou contra Israel. E naquele dia foram mortos 24.000 que caíram em pecado. Você sabia disso? Qual é o ensino de Balaão? O que Apocalipse diz? Que tem uma igreja aqui que representa uma das faces da igreja da atualidade, que diz assim, o qual
Vamos ler no 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois o que tens aí é que sustento a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então deixa eu te dizer algo, meu irmão. Se o diabo não pode resistir à palavra profética na tua vida, se o diabo não pode resistir à unção de Deus na tua vida, ele não pode fazer nada contra isso, ele vai tentar te fazer pecar. O pecado te afasta da visão. O pecado te afasta do sonho. O pecado te afasta do projeto. Então, a doutrina de Balaão é a doutrina que entra na mente da igreja e leva pessoas ao erro. Tem gente, queridos, deixa eu falar posso falar abertamente aqui? Tem gente que tem um nó doutrinário na cabeça, porque bebe de qualquer fonte, não sabe de onde está bebendo aquele tipo de coisa. Deixa eu te dizer algo, a primeira fonte que você tem que beber é da palavra. A segunda é do pastor e dos líderes que Deus colocou na tua vida. Amém? O que vier depois disso é para acrescentar. E se você não tiver critério e humildade para trazer, se você tiver dúvidas, é porque você já tem nós. E eu vou ler o que diz aqui, ó. Dá uma olhada em Colossenses 2:8. Abre aqui. Colossenses, abre ali. Hoje nós estamos vivendo uma geração confusa, de muitos ensinamentos que levam ao erro, que levam o povo de Deus ao erro. Olha o que diz ali, ó, cuidado que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas. Hoje nós vivemos essa fase, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deixa aí. Porquanto habita corporalmente a plenitude de toda. Que corpo é esse? Quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Jesus. Quem é o corpo? A igreja. Então, quer ver uma doutrina que tem aí? Eu posso ser crente na minha casa. Hoje eu ligo a internet, tem pregador, tem palavra, assisto palavra aqui da manhã à noite, ligo o rádio, troca o pregador, a voz é a mesma, né? Aquela igreja troca, parece que é sempre o mesmo que está falando, mas já trocou 3 vezes o pregador, mas todos falam igual, né? Então hoje tem um serviço online constante. Agora, o que a palavra está dizendo aqui, porquanto nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente, ou seja, quem é o corpo de Cristo? A igreja. E o que habita no corpo de Cristo? Corporalmente, a plenitude de toda divindade. Habita fora do corpo? Não. Hoje a habitação corporal, a habitação da divindade está no cabeça que é Cristo e no corpo que é a igreja. Não tem corpo sem cabeça e não tem cabeça sem corpo sobre a terra. Amém? Então Cristo habita na terra através da sua igreja. E aquela pessoa que está fora da igreja, que está com essa doutrina de Balaão, que alguém colocou na cabeça, que alguém conduziu essa pessoa ao erro, é porque ela já se distanciou da palavra, já se distanciou da sua liderança e já se distanciou da comunhão dos irmãos. Não entendeu nada. Está agindo como alguém do mundo, que acha que pode ser crente. Ah não, mas eu não, é que nem um conhecido meu, um rapaz, que ele chegou para mim assim, ele até trabalhava numa rádio, chegou para mim e encontrei, seu cara, onde é que tu está congregando? Não, eu estou agora mais em casa, porque a igreja é instituição falida. Opa, como assim, cara? Falida? A igreja é o corpo de Cristo. Como é que está a tua vida? Pois é, separei da mulher, agora estou andando por aí. Aí a igreja que é instituição falida. Alguns dizem que o casamento é instituição falida. Alguns dizem que a família é instituição falida. São doutrinas que te afastam do projeto de Deus na tua vida. Você precisa ter uma doutrina bíblica. Amém? Muitos
Às vezes discípulos tentam chegar para mim e dizer assim: pastor, não concordo com isso, concordo com aquilo. Ok, me convença com a Bíblia aberta. Eu sou facinho de convencer, mas tem que ter fundamento. Se não tiver fundamento, não me convence. E aí muitas vezes quando eu vou falar, e aí eu vejo alguns dizendo assim: pastor, mas sabe que a palavra a gente pode torcer ela para cá, torcer, não, só um pouquinho. Se tu está dizendo do teu pastor com a Bíblia aberta, então tu não precisamos nem continuar a reunião. Nós não estamos manipulando a Bíblia, nós estamos vivendo ela. Amém? Nós não estamos manipulando, nós estamos vivendo. Eu sei que tem gente que distorce, eu sei que tem doutrina de balão, mas tem a sã doutrina, que é quando nós pregamos e vivemos aquilo que pregamos. Temos responsabilidade com isso. Então, se você tem um sonho, se Deus tem colocado uma visão, Deus vai te dar inteligência para caminhar, não no erro, mas no acerto. Deus vai te conduzir para caminhos de acerto. E hoje Ele vai aumentar a tua inteligência. Eu creio nisso. Gente, estou terminando. A hora vai, né? Você tem uma visão e tem um sonho, quem tem, diga amém. Vou ler 3 textos bem rápidos. Primeiro, Salmo 27:14, põe na tela. Para terminar, olha o que ele diz aqui, o salmista: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Não te precipita, meu irmão, não cai em ensinamento paralelo. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera pelo Senhor. Eu quero te dizer novamente: espera pelo Senhor. Não coloca a tua fé em nada a não ser nele. Se você está esperando pelo Senhor, então te agarra nele. Te agarra nele, meu irmão. Espera pelo Senhor. Salmo 37:9. Não tira da tela, tá? 37:9. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam pelo Senhor, ou no Senhor, possuirão a terra. Na verdade aqui é no Senhor, você está nele. Não é esperar que Ele faça, mas você nele, Ele faz e você está junto fazendo com Ele. Amém? Então os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Então se você tem um sonho, tem uma visão, Deus vai te dar inteligência. Enquanto você está esperando, essa inteligência vai sendo atribuída na tua vida, vai sendo aumentada na tua vida. Amém? E por último, Isaías 40:31. Mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, se nós estamos esperando no Senhor, nós não estamos cansados. Se nós estamos esperando nele, nós não estamos fatigados. Se nós estamos esperando nele, nós não estamos desanimados. Eu sei que às vezes bate, porque a Bíblia diz que a esperança diária enfraquece o coração, mas daí a gente volta para ele, toma uma carga, né, de fé, toma uma overdose de fé e continua esperando no Senhor e crendo que as promessas, que os sonhos, que as visões que Ele tem nos dado vão acontecer. A palavra profética para a tua vida é essa. A palavra profética é essa que o Senhor está colocando na tua mente. A palavra profética que Ele tem para o teu futuro é essa visão que Ele está impregnando na tua mente, que Ele está colocando na tua mente.